Então o conflito ocorre simultaneamente na psique, no cérebro e no corpo. Essas três partes, então, sempre que o paciente estiver naquela fase, a doença vai ocorrer em todas essas três partes. Então nós nomeamos esse processo completo como programas biológicos especiais. Então as doenças ou sintomas que alguém sofre são basicamente programações automáticas armazenadas no DNA. Então a partir daqui a gente começou a desenvolver uma teoria. A partir daqui foi começando uma teoria baseada nesses programas que são basicamente automáticos. Nós não temos controle sobre essas coisas. Nós temos o ser humano, nós temos o controle sobre o ser humano, mas não temos o controle sobre a raiz desses problemas. Então essas doenças vão surgir a partir daquele choque particular. Esses programas são geralmente armazenados no nosso DNA, como um laptop, no computador. Se você clicar naquele ícone, um determinado programa vai se iniciar. Mas se você clicar naquele ícone diferente, outros programas vão se iniciar. Então eles são armazenados dessa forma. A partir de um evento em particular, esses sintomas vão se iniciar para nós. E se você clicar em uma outra cadeia de DNA, então um outro tipo de sintomas vai se iniciar para nós. Então, ao entender esses programas, nós precisamos entender como a célula se desenvolveu. Esse processo autônomo, que não é controlado e não pode ser controlado, foi como as células se desenvolveram. Então nós voltamos para a história da evolução e começamos a entender por que em cada organismo um órgão em particular ou um tecido em particular começou a se desenvolver. E a partir daí ele começou a entender os conflitos ou compreender os conflitos. Por exemplo, eu dei esse exemplo da última vez também. Por que a bexiga começou a se desenvolver? A bexiga urinária, vocês conseguem entender a urina, a bexiga? Qual é a função da bexiga no nosso corpo? Ela começou a se desenvolver nos mamíferos, nos primeiros mamíferos. Alguns dos mamíferos mais antigos, eles evoluíram. Então, a partir daí, esses órgãos em particular começaram a se desenvolver. Antes dos primeiros mamíferos não havia uma urina, uma bexiga, como nos lagartos, nos insetos. Nos anfíbios. Os animais que também podem viver na água e na terra, eles não tinham bexigas. Começou num período em particular, durante todo o evento da evolução. Então por quê? Por que começou? Por que ela se desenvolveu? Qual é a função da bexiga no nosso corpo? Então a função principal da urina, da bexiga, foi armazenar a urina. Agora, por que havia essa necessidade de armazenar a urina? Nos animais, especialmente. Sim, poderia haver só um tubo urinário, como há nos répteis, como havia nos anfíbios, só havia um tubo.
E o orifício era atrelado ao rim. E eles constantemente secretavam a urina que era formada. Então, de onde surgiu essa necessidade de armazenar a urina? Por que nós precisávamos armazenar a urina e urinar voluntariamente? Por que passou a ser um processo voluntário? Porque se antes não era assim. Então a principal causa para isso é que esses animais começaram a marcar seus territórios. A urina era usada para marcar o território. Os cachorros, os leões, os elefantes, todos esses grandes animais começaram a marcar seus territórios. Nesse território aqui vocês não deveriam entrar. Então a urina se tornou uma parte da ocupação territorial. Então a partir daí ele começou a analisar essas coisas bem pequenas. E de forma similar nos humanos, quando você tem problemas com a sua bexiga ou com o seu trato urinário, ele vai nos dizer que todos esses problemas são relacionados a conflitos territoriais. Quando uma pessoa não é capaz de demarcar seu território, que ele é incapaz de dizer que aquele lugar é o seu lugar e que você não deveria entrar aqui. Você não deve continuar fazendo algo por aqui. Por exemplo, houve um caso dessa senhora que teve infecção urinária recorrente, uma infecção na bexiga. Ela teve cistite várias e várias vezes. Então, o que foi apurado como conflito no caso dela? Que a irmã mais nova dela usava as roupas dela, os sapatos dela, usava toda a mesa dela, o laptop dela, os cadernos dela, sem perguntar a ela. Então ela levou aquilo como uma invasão territorial. Ela encarou como uma invasão do seu espaço. E aí que começou todo o processo de cistite nela. Então essa é uma coisa automática. A maneira que ela se sentiu decidiu como o órgão seria afetado. É bem particular. Uma vez que você compreenda isso, você vai começar a procurar conflitos bem particulares. Por exemplo, uma pessoa chega com uma determinada doença para você. Por exemplo, tem um ataque agudo de cistite. Uma pessoa vem e você pergunta todas essas coisas. Vamos pegar esse caso que eu acabei de falar para vocês como exemplo. Como homeopata, nós sabemos que nós chegamos naquele evento, nós temos aquele evento. Então, como homeopata, nós simplesmente temos que perguntar lá, o que você sentiu quando isso aconteceu? Qual foi seu sentimento quando isso aconteceu? Por que isso afetou você? Então, essa é uma parte da nossa individualização, onde nós temos que enxergar cada paciente como indivíduo que sente e entender que basicamente ele vai ter sensibilidade a coisas diferentes. Então o que nós fazemos é, nesse evento, por que você ficou tão afetado? Ou por que você ficou com tanta raiva? Por que você ficou com raiva de seu irmão usar essas coisas? Por que você teve tanta raiva? Como é que ela pode fazer isso sem a minha permissão? Eu não ligo de dar minhas coisas. Eu não ligo de simplesmente dar minhas coisas. Mas ela deveria ter pedido minha permissão primeiro. Eu não quero que ninguém me desconsidere.
Então, basicamente, a partir daí, nós descobrimos que houve um ataque em sua estima. Então, a partir desse ataque na estima dela, e também incluindo outros físicos que estão relacionados ao sistema urinário, nós podemos decidir o remédio muito facilmente. Então, a partir daquele conflito em particular, nós chegamos àquele sintoma em particular ao público que está sendo afetado nela. Similarmente, em muitos casos, outros casos que nós vamos falar mais para frente, a segunda lei biológica vai dizer que todo o programa biológico basicamente vai ocorrer em duas fases, desde que haja uma resolução do conflito. Então, primeiro vai ter a normotonia. Então, o que é a normotonia, basicamente? É o nosso estado saudável. É um estado balanceado e normal, onde a simpaticotonia, o funcionamento do sistema nervoso simpático, alterna-se com a vagotonia, que é o funcionamento do sistema nervoso parasimpático. Quando a gente está no estado saudável, nosso sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, eles agem de uma forma bastante normal. Como, por exemplo, você tem que fazer suas atividades diárias. Nelas você vai ter um controle maior do seu sistema nervoso simpático, que vai te manter saudável, que vai te ajudar a pensar melhor, que vai te prover energia para passar pelas suas atividades diárias. E a partir daí, tem o nosso sistema parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele vai estar ligado com o nosso sistema digestivo, o nosso sistema e o nosso sistema de sono. Então, toda vez que existe uma disfunção da atividade parasimpática, você vai se sentir mais letárgico, mais tranquilo, você vai estar mais, você descansará mais, tentando economizar as suas energias para passar pelas suas atividades diárias. Então, na nossa vida diária, na vida do dia a dia, todo esse processo caminha lado a lado, de uma forma bem balanceada. Você vai passar por isso em todos os seus dias, normalmente. Então, a normotonia é o ritmo balanceado normal. E durante o dia, o organismo ele vai estar em estado parasimpático, simpaticotônico. E essa simpaticotonia ela vai durar aproximadamente das 4 da manhã até as 8 da manhã. Mas quando o conflito ocorre, quando uma pessoa entra em conflito, quando a psique dela está sob estresse, o sistema nervoso autônomo altera-se para a simpaticotonia prolongada. Quando esse sistema simpaticônico começa a passar por um longo período de estresse, que nós normalmente chamamos de estresse. Então, os sintomas nessa fase são que nós vamos fisicamente encontrar a pessoa ficando inquieta, com um ritmo cardíaco acelerado, uma pressão sanguínea elevada, digestão lenta, uma micção frequente e pouco apetite. A maioria dos sintomas que a gente vai encontrar quando a pessoa está estressada. Por exemplo, nós temos que começar o workshop hoje, então nós estamos em estado de estresse. Alguns de nós não tomaram café da manhã. Talvez alguns de nós também não dormiram bem. Porque tem aquela atividade nervosa simpatética acontecendo. Como é que vai ser amanhã? Como é que a gente vai começar? Todos nós sentimos isso.
Alguém tem que viajar, por exemplo. Na noite antes da viagem, você não dorme bem, você acorda cedo, sem nenhum tipo de alarme, por causa daquele estresse agudo, o estresse que o sistema nervoso simpatético nos diz para ter. As mãos ficam geladas, vai haver um suor frio, tremores. Então, basicamente, esse estado de estresse também é considerado ou chamado de fase fria. Muitas pessoas que vão para entrevistas, elas ficam ansiosas, elas começam a suar em suas mãos, ao redor do pescoço, as mãos e os pés ficam gelados. Alguns deles ficam mais sensíveis, eles começam a ter calafrios também. E na psique da pessoa, os sintomas vão ser pensamento compulsivo. A pessoa vai continuar pensando sobre aquele estresse. Como eu disse para vocês, muitos de nós vão ficar pensando sobre como nós faríamos com o workshop que nós teríamos que fazer pela parte da manhã, quando que a gente ia começar. Vai ter que lutar com o sono perdido. Quanto mais crônico for, mais sono eles vão começar a perder. A gente teve um paciente ontem que estava com insônia. Na maioria dos casos de insônia, as pessoas que dormem mal, sempre vai haver algo que está preocupando-as. E uma vez que você encontre o que está preocupando-os ou o que está deixando eles ansiosos, é muito mais fácil curar esses casos de insônia. Muito mais fácil. Dentro de alguns dias, é simplesmente encontrar essa parte. Por que eles não estão dormindo? Recentemente teve uma senhora que não dormia já há 6 meses. Ela não dormia nada. Dificilmente ela dormia 10, 15 minutos durante o dia todo. E também era bem quebrado. Então, o que eu geralmente faço nesses casos, eu cheguei e perguntei para ela, quais são as coisas que estão te preocupando? Quais coisas te preocupam? Então a resposta dela foi que não tem nada que me preocupa agora. Nada está me preocupando. Minha família está bem, minha vida está muito boa. Meus filhos também estão bem. Eles estão bem estabelecidos, têm bons empregos. Eu estou financeiramente bem, não tem nada com que eu me preocupo na minha vida. Então, minha próxima pergunta, normalmente nesses casos de insônia, foi assim. Certo, então à noite, quando você não consegue dormir, sobre o que você fica pensando? Sobre o que você fica pensando? Então ela falou, eu sempre fico pensando como seria a minha vida, como vai ser minha vida daqui a 10, 15 anos. Tipo, eu fico pensando, só a imaginação, se meus filhos, se eles forem para o exterior e se estabelecerem em outro país, eu vou ficar aqui sozinha com meu marido, nessa idade avançada. Quem que vai cuidar da gente? E se meus filhos, ela tem 2 filhos, e eles estão vivendo juntos, moram todos juntos na casa. E se meus 2 filhos tiverem uma briga? E se eles não forem capazes de viverem juntos mais? E se eles se separarem? Então eu tenho os 2 filhos. Onde eu vou morar? Com quem que eu vou morar? Vai ser uma decisão muito difícil de se tomar.
Então, todas as coisas que ela diz são coisas que ficam pulando em sua mente. Embora os irmãos sejam bem próximos, se amem, embora exista bastante amor na família, ela fica pensando sobre essas coisas. Então isso veio a ser uma coisa bem particular, bem peculiar, bem diferente nela. Essas fantasias, essas imaginações. Essas imaginações, essas fantasias eram a causa de ela não ser capaz de dormir. Então nós pegamos a rúbrica. Então pegamos essa rúbrica, absorto, sobre imagens de desfortúnios. Absorto em imagens de desfortúnios. É isso que ela fica imaginando sempre. A vida dela é muito boa. O que vai ser um infortúnio? Ele vem em muitas rúbricas. Há duas rúbricas com relação a esse aspecto. Uma é o infortúnio. Uma é o infortúnio e também tem a falta de sorte. A outra é a falta de sorte. O que é um infortúnio? Como que a gente entende o infortúnio? A gente tem essa sessão aqui para a gente interagir. Não, por favor, pode falar em português que eles vão me falar em inglês. A misfortune is losing something that's very cherished. Yes, that is exactly what is misfortune. Sim, exatamente. Isso é que é o infortúnio. Exatamente. Misfortune basically loss. O infortúnio é basicamente perder a sorte. Eu tinha algo, mas eu perdi aquilo. Eu tinha bastante dinheiro, mas eu perdi. A gente recebeu uma boa herança, mas ela se perdeu. Eu tinha uma família muito boa, mas eu perdi. Então isso é o infortúnio. Quando uma pessoa tem uma boa vida, tudo era muito bom, havia felicidade na vida dela e ela perdeu aquilo, ou ele perdeu aquilo. E é isso que ela fica imaginando. Há uma ótima família ali, há muito amor, tudo está muito bem. Mas ela fica imaginando, e se isso daqui acontecer? E se algo ruim como isso acontecer? E se eu perder meus filhos? E se eles forem para o exterior? E se há uma briga entre eles? E a família se disperse ou se separe? Então esses são os infortúnios que ela fica pensando. E é por isso que eu peguei para ele, essa rubrica que eu peguei para ele, eu dei para ela Calcária. Calcária Sulfur. Calcária Sulfur. E uma dose única de 1 ml. E no segundo dia, ela começou a dormir bem. E até agora, eu acho que isso aconteceu já há 1 ano. Ela está dormindo muito bem. 1 ml. Na Índia a gente chama de 1000 de 1 ml. Só uma dose. E aí foi isso. Só isso. Então falando de novo aqui sobre o infortúnio. O que é o infortúnio? O que é a falta de sorte? O que é o azar?
de alguma coisa boa. It's a loss of something good. It's a loss of something good. Loss of something good. Loss of something good. Okay. Anything else? Mais alguma coisa, mais alguém? Não necessariamente material. Not necessarily something material. It can be the loss of your honor, your dignity. Some sort of disgrace. Some sort of disgrace. Anxiety about your future. Okay. See, when we have to take our thoughts, Então a gente vai pegar aqui, antes disso, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente vai pegar uma rúbrica ou sintoma, quando a gente vai abordar uma rúbrica ou um sintoma, nós temos que estudar de uma forma que como aquilo vai ser expressado pelo paciente. O que o paciente vai dizer ou fazer quando nós tomarmos aquela rúbrica em particular. Então, quando estamos passando por alguns sintomas dentro da matéria médica, ou no repertório, eu sempre penso sobre como aquele sintoma em particular ou aquela rúbrica eu consigo enxergar no paciente. Entenda assim. O azar ou o infortúnio é um medo extremamente enraizado no paciente. A maioria dos casos não está relacionado aos eventos reais, mas ele vem a partir da infância ou de uma idade precoce. A partir daí ele começa a sentir que não tem sorte, que ele é azarado, que eles sempre vão fracassar, que sempre vai acontecer algo de ruim com eles, que a parte boa da vida foi levada ou tirada deles. Eles sempre vão ter esse sentimento. E isso daí é conhecido como falta de sorte ou azar. A gente tem aquela rúbrica de sentimento de azar. Então você vai encontrar, tem esse remédio, tem dois remédios, a China e o Tuya. Entre os muitos remédios tem esse Tuya. Então a gente sabe que o Tuya, ele sempre tem aquele sentimento de medo em suas vidas. São pessoas que podem ser facilmente quebrantáveis, que não vão realizar muito em sua vida, eles não têm sucesso em alcançar suas ambições. Então há uma evidente falta de confiança. Eles têm esse sentimento que a sorte não acontece com eles. A sorte não os ajuda. Então esse é o sentimento de não ter sorte, ser azarado. E é por isso que a gente pega essa rúbrica da falta de sorte. Então vocês entendem a desventura, a diferença da desventura e a diferença do infortúnio? Tá tudo tranquilo? Então eles acordam por volta de 3 da manhã. Algumas pessoas vão acordar às 3, às 2 da manhã. Eles também estão nessa parte da simpatética. Esse processo permite longas horas.
hours. Why this all happens? Eles também têm longas horas acordadas. E por que que isso acontece? Long time for a person E por que que isso acontece? Isso dá a eles um longo tempo para essas pessoas pensarem sobre a solução daquele conflito. Para elas pensarem o que eu vou fazer com esse conflito em particular. nervous system. Essa é a razão por causa do... Essa é a razão de o sistema simpatético ser prolongado. All the conflict, Para encontrar uma solução e para resolver aquele conflito o mais breve possível. everything which happens in the body, Tudo que acontece dentro do nosso corpo it happens for a reason. acontece por um motivo. Everything happens for a reason. Tudo acontece por um motivo. There is always a cause Sempre tem uma causa to everything what is happening. para tudo que está acontecendo. So at brain level, Então, no nível cerebral, this Hammond told that isso o Dr. Hammer que nos diz, esse aqui rings there. essa é uma tomografia, você vai encontrar esse anel ali, These rings. esses anéis aqui. Whenever a person is in a conflict, Quando uma pessoa está numa atividade conflituosa, particular part of brain naquela parte em particular do cérebro which correspond to that, que corresponde àquele conflito, you will find such rings. você vai encontrar tais anéis. So in conflict activity, Então, na fase ativa do conflito, what happens at the organ level? no nível do órgão, o que vai acontecer? In the kidney, Por exemplo, no pulmão, no rim. the physical changes are seen which will serve the purpose to improve the function of the organ. Essas atividades físicas servirão com o propósito de aumentar a função do órgão. Vão haver algumas mudanças Physical part, na parte física which are meant que são destinadas a ajudar the function of that a particular. melhorar a função daquele órgão em particular. This is very important. Isso daqui é muito importante. Whatever we call as disease, O que nós chamamos de doença, whatever are the symptoms, ou quaisquer que sejam os sintomas, eles basicamente estão surgindo para ajudar a melhorar a função daquela parte. for example, ectoderm or new Por exemplo, no ectoderma ou no novo mesoderma, or necrosis. vai haver perda de células ou necrose, ou úlceras. There is an old disorder, Se for no velho mesoderma ou no endoderma, it will be self-proliferative. vai haver uma proliferação de células. Endoderm or old disorder No endoderma ou no velho mesoderma, related to these particular germ layers, os órgãos que se relacionam a esses they not produce cell loss. Os órgãos que se relacionam a essas camadas não vão produzir, não vamos encontrar perda de células neles. The proliferation corresponds to the psychosis. The proliferation of the cells corresponds to the psychosis. The proliferation of the cells corresponds to the psychosis. Yes, it is in response to these causes. Sim, é uma resposta a essas causas. Yes, this is in response to these causes. Sim, essa é uma resposta a essas causas. Por exemplo, Whenever there are particular conflict activity, quando a gente está numa atividade conflituosa em particular, por exemplo, you that example eu dei aquele exemplo a lady da senhora whose husband died. cujo marido havia falecido. She is into that conflict activity, for example. Ela entrou naquela atividade de conflito, por exemplo, pela perda do aspecto sexual. Você vai encontrar nela várias erosões na cervix dela. Cervical canal. Uma erosão no canal da cervix. So there will be ulceration. Então vão haver úlceras, Ulceration of that part. uma ulceração naquela parte. Similarly in the skin. Similarmente na pele. Whenever the skin is affected, Sempre que a pele é afetada, the patient feels separation conflict o paciente que sente um conflito de separação, of others. que se sente separado de outros, You will find this skin você encontra nele uma erosão na pele, like in psoriasis.
como na psoríase, like in dermatitis. como na endomatite. You'll find that erosion of the Você vai encontrar erosões na pele, or necrosis of the. ou necrose da pele. Now, this understanding, Essa compreensão it gives us the answer to the question. vai nos dar a resposta à pergunta, That why in our stomach, que por que no estômago, especially in our gastric ulcers, principalmente nas úlceras gástricas, why mainly those gastric ulcers? por que normalmente nessas úlceras gástricas, Curvature of the stomach. por que elas vão ser sempre normalmente encontradas Not on the bigger curvature. You understand? na curvatura menor do estômago? Na curvatura menor do estômago. Thank you. You don't find much ulcers on the big. Você não vai encontrar muitas úlceras na curvatura menor do estômago, porque ela está na parte do endoderma. Ela surge a partir do endoderma, enquanto que a curvatura baixa vem do ectoderma. É por isso que você vai descobrir que as úlceras gástricas vão estar na curvatura baixa do estômago. Por isso que você vai encontrá-las mais como uma patologia da curvatura baixa, por esse motivo. Porque você não vai encontrar muitas ulcerações na grande curvatura do endoderma. Então, a primeira ativação dos conflitos, e aí vem a fase de cura. O que aconteceu no conflito, na atividade do conflito, agora tem que ser curado. Então será mais prolongado o efeito, o estado de parasimpático, onde o sistema nervoso parasimpático é mais ativo, está mais ativo. Então a solução do conflito, o sistema nervoso, just a second, because está falhando. A vagotonia é um estado parasimpático. Fisicamente, você vai encontrar um estado de descanso com fadiga. A pessoa vai sentir fadiga, sente cansaço, sente fraqueza, com bom apetite. O apetite vai melhorar. No estado simpático, a perda de apetite. Nesse estado, o apetite fica bom, fica melhor. Desejo excessivo para descanso durante o dia. Ontem havia um paciente. A conclusão principal, a reclamação principal é que ela precisava dormir todo dia. A reclamação principal, ela sentia sono o dia todo. Sente cansada. Sentia que não conseguia se concentrar nos estudos. Esse é o estado parasimpático prolongado. Para curar tais casos, temos que encontrar a atividade simpática. Quando aconteceu e o que aconteceu nesses conflitos, ou naqueles conflitos. Pulso lento, baixa pressão arterial, pele morna, conhecida como fase morna. Na psique, encontra o sentimento de alívio. Como no organismo, a hidra. Conhecem a hidra? A hidra? Havia somente alguns neurônios lá. Não havia um cérebro.
particular nervous system. Não havia um sistema nervoso em particular, só alguns neurônios. Okay, then it became more complex. Então, a partir daí, ela se tornou mais complexa. You will find a very small. Em um peixe, por exemplo, você vai achar um pequeno tronco cerebral, mas uma grande espinha, From where the nervous system was controlled. a partir da qual o sistema nervoso é controlado. Então, quanto mais funções começam a surgir, agora, o peixe, To breathe the air. ele precisa respirar. Ele não tem essa, Only não havia essa necessidade do peixe em respirar, inspirar o ar. you don't find much of center. Então, você não vai encontrar muitos centros para os brônquios, Or for the nose. ou para o nariz, ou para essas coisas num peixe. Não há necessidade para isso. Gills. Você só vai ver as guelras. They acted as lungs. Elas atuam como pulmões nos peixes. You don't find that center. Então você só vai encontrar esse centro no tronco cerebral, mas não para a traqueia, para o nariz, para a garganta, para os brônquios, não para esses. Endoderm. Então o endoderma, ele vai controlar o tronco cerebral. Oldest of the germ layers. Endoderm. Oldest of all the germ layers. Então de todas as camadas germinativas, o endoderma é a mais antiga. Oldest of the brain. Então ele vai controlar a parte mais antiga do cérebro, que é o tronco cerebral. Then the oldest mesoderm. Então temos o velho mesoderme, Which is controlled by the cerebellum. que é controlado pelo cerebelo. Aqui. Nós temos cerebelo aqui. New mesoderm Então temos o novo mesoderme, controlled by the cerebellum. que é controlado pela medula cerebral, a partir daqui. Ectoderm E temos o ectoderme, is controlled by the cerebellum. que é controlado pelo córtex cerebral. The newest Quanto mais nova a camada, the last germ layer to be produced in evolution. a última camada germinativa a ser produzida é o ectoderma. A parte mais antiga é o endoderme e a parte mais nova é o ectoderme, que é controlado pelo córtex cerebral. A quarta lei biológica, Obviously, using the o micro organismo usa os micróbios para otimizar a cura. so-called infectious diseases. As ditas doenças infecciosas ocorrem durante a resolução do conflito. Controlado pelo cérebro, os micróbios agem de maneira bem planejada para resolver mudanças antecipadas no corpo, na fase ativa do conflito. To work efficiently, Então, para funcionarem de forma eficiente, os micróbios necessitam do ambiente aquecido. Assim, a febre ou a fase aquecida acontece durante a cura. now this is what we have just talked about. Agora, isso é que a gente acabou de falar sobre os micróbios, Bacteria. ou as bactérias, ou os fungos. Now let's start Eles sempre vêm para ajudar in healing phase. na fase da cura. And because E por causa desses micróbios, require mass environment, eles sempre vão requerer um ambiente aquecido para atuarem. Eles não conseguem atuar sem um ambiente aquecido. A gente está falando do calor dentro do nosso corpo, não do calor do ambiente. A gente está falando do ambiente interno. they can work Então, para fazer com que eles funcionem, o corpo precisa produzir um calor dentro de si próprio. the fever. E é por isso que as febres vêm na fase da cura. Whenever anybody is getting any fever, Então, sempre que alguém fica com febre, they are basically eles basicamente estão tentando resolver. trying to resolve a tumor. Eles geralmente estão tentando resolver um tumor dentro do seu corpo. No tumor Então, se não há tumor, can be resolved without fever. nenhum rumor que seja pode ser resolvido sem que haja essa febre. Giving a medication or medicine to someone, Então, por exemplo, você está dando uma medicação para alguém que está com câncer de mama. the patient is not getting any fever after your medicine. E a pessoa não tem nenhuma febre depois de você prescrever o remédio para ela, pode trocar o remédio porque ele está errado. It cannot Porque esse tipo de doença não pode ser resolvido sem que haja uma febre. be even Dr. Pitwalkar. You know, George Pitwalkar. Vocês conhecem o Dr. George Vitaux?
he has written about in one of his books. Ele escreveu em um dos seus livros como uma observação. Almost all Ele diz assim: eu vi em quase todos os casos de câncer de mama who are cured, que são curados, that they always had high fever. que em todos eles você vai encontrar uma febre alta logo após a medicação. Students get fever or never cured. E aqueles que não tiveram febre, não apresentaram febre, não foram curados. It is very, that fever is very É por isso que a febre é bastante important, importante, especially especialmente em casos do endoderme or old needle. ou da velha mesoderme. Should not, when the patient comes to our clinic, Quando o paciente vem para o seu consultório buscando um remédio, você vai dizer para ele de cara: going to get fever você vai ter febre, or lose motion, ou você vai perder um pouco dos seus movimentos, ou vai ficar com tosse, vai ter tosse, dependendo da doença que eles estão apresentando. E você não deve se preocupar com isso. Deixa vir it will go on its own. e ela vai embora por si própria. Not take antibiotics, Não tome nenhum antibiótico, nenhum medicamento para a febre. antibiotics at all. Não tome antibiótico algum, Because without this fever, porque sem essa febre, seu problema não vai ser resolvido. I told you that Como eu falei para você, without se você está falando, aquela menina da fibrose que eu falei fever, para ela, se você get this fever, você vai ter febre mais do que uma vez, okay, like for a month or for 1.5 months, tipo por um mês e meio, coming out this fever again and again. ela pode ter febres repetidas vezes, e aí você não deve fazer nada com relação a isso. Don't try to cure that fever. Não tente curar essa febre, Because otherwise, porque de outra forma, the fever will become more severe. os intestinos eles vão ficar pior. A razão é essa. The healing cannot occur without that fever. Although after your A bed, cura não vai acontecer sem aquela febre, it will be very controlled. porque se você der remédio, as febres vão ser bem controladas. Very controlled. Like fever coming for an hour, Tipo, a febre vai vir por uma hora disappearing on itself. e vai desaparecer por si própria, Much trouble to that. sem causar muito problema para o paciente. But again, after 5 or 6 days, Então, depois de 5, 6 dias, a febre vai voltar por mais ou menos uma hora e vai desaparecer sem causar nenhum problema. so, the fever will not be very high. Então, as febres não vão ser muito altas, não vão ser muito dolorosas para os pacientes depois das suas medicações. Transient. Ela vai ser bastante transiente, muito curta, mas elas eventualmente virão. Elas virão. Microbes have always Os micróbios sempre fizeram parte do nosso sistema. no good. Não há bons ou maus micróbios. We have labeled the microbes as good bacteria. Agora a gente tem essa classificação de micróbios como boas bactérias ou bactérias ruins. I have never understood this Eu nunca entendi essa parte of the medicine. da medicina. How do you identify Como é que você identifica uma bactéria sendo boa ou ruim? what is the basis for bacteria? Qual é a base para uma bactéria ser boa ou ruim? Like in human, Como nos seres humanos, nós podemos dizer se esse é um bom ser humano ou se esse é um ser humano ruim, baseado esse daqui faz coisas boas, esse daqui faz coisas ruins. Agora, micróbios só tem uma função. they are cleaners. Eles são limpadores. Only one of them. Eles só têm uma função. A pandemia da obesidade, atualmente, a flora intestinal está sendo cada vez mais estudada. Tem milhares de artigos científicos mostrando sobre as bactérias que eles classificam as boas e mais bactérias. Currently, there are tons of articles which classify the microbiotic flora, the intestine flora, putting them together, lumping them together with, Eles associam com a pandemia da obesidade. okay, Controle da flora intestinal. associating Os artigos científicos associating the lack of control in the intestine flora primários, estudos monolíticos, with obesity. There are several first level studies which talk about this connection between the lack of control in the intestine floras with the pandemic of obesity, among others. pandemia da obesidade devido a esse desequilíbrio das bactérias boas e más.
So she was saying that there is a lack of control. There is an imbalance between the lack of intestine flora and the connection with those and the pandemic of obesity around the world. There are several studies proving that right now. Tem inúmeros estudos mostrando que hoje sim There are several studies showing that today the control of the microbiotics would be a focus, an important focus. para They have come to that understanding. Sim, eles chegaram a essa compreensão, mas novamente, Very partial. a compreensão é bastante parcial. That's why É por isso que, basicamente, the bacteria into good caracterizar as bactérias em boas bactérias e bactérias ruins, and you should not have bacteria. So they will give you antibiotics eles vão dar antibióticos and probiotics. e probióticos. eu queria fazer uma piada, I wanted to tell you a joke, mas toda piada tem but every joke has, uma forma sutil de falar uma grande verdade. every joke is a certain way to tell a big truth. Quem me conhece mais, meus amigos People who know me, my friends, mais próximos, sabem my close friends know que eu gosto muito de bicho, that I really like animals, exageradamente. exaggeratedly, Mas eu não quero me curar. but I don't want to be cured from that. Eu sempre disse que eu gosto I até, have always said that I like até das pulgas dos gatos. even fleas from cats. Então, sinceridade, vocês podem querer me achar louca, Okay, you might think I'm crazy, mas eu sempre achei que o vírus but I have always thought that viruses e bactérias and bacteria também eram bichinhos que precisam um pouco were de also compaixão e respeito. small bugs that need compassion and respect. Então, por isso eu agradeço So that's why I tell you, sua aula, your class, sua explicação, that's why I thank you for your class and for your explanation, e vou fazer outra piadinha. and I would like to make another joke. Meus amigos alopatas My allopath friends, têm pouquinho ectodermo. they have little ectoderm. These are microorganisms. These bacteria, Sim, esses micro-organismos, essas bactérias estão aqui na Terra, even before mesmo antes de milhares de anos antes dos seres humanos. Então, quando os animais se desenvolveram, okay. So when the animals have developed, então quando os animais se desenvolveram, or the humans have developed, ou quando os humanos se desenvolveram, esses micro-organismos has always been part of our evolution. sempre foram parte da nossa evolução. They were always there. Eles sempre estiveram lá. Okay. The animals Os animais, who are living in jungle, os animais que vivem na floresta, the forest, do they have any doctors? eles têm médicos lá? Have you ever seen a tiger with a stethoscope? Você já viu um tigre com estetoscópio alguma vez? No. They also get disease. Mas eles também ficam They doentes. also get sick. Mas eles também têm doenças. Suppose them to that Quem que vai lá para curá-los? the nature A natureza. is there. A natureza está lá, dentro deles, No organism. com esses micro-organismos, com essa humanidade que basicamente os cura. They have more original conflicts than us. Eles têm mais conflitos originários do que nós. So, when you will come, when you will read the patient, Quando você dá aos pacientes, you will see the example which I will give. quando você vê o exemplo que eu dei para vocês, você vai ver que a maioria dos nossos conflitos, os conflitos humanos, são imaginários, Rather than people, ao invés de serem conflitos reais. they are the ones, the animals, Os animais são, they are conflicts. são aqueles que têm conflitos de verdade, Having food, como não ter alimento, someone taking their territory away, alguém que está tomando o território deles, someone attacking them, algum animal, algum outro animal que está os atacando no sentido real, sexually threatened. quando a vida deles realmente está ameaçada. They have more intense conflicts, than- Eles têm conflitos muito mais intensos que os nossos, but still mas ainda assim, they are more healthy than us. eles são mais saudáveis que nós. The reason being O motivo sendo
that we have forgotten que nós esquecemos that nature que a natureza is a vital part of curing. tem um grande papel ao nos curar. E a gente esqueceu disso. We are more dependent, Agora a gente é muito mais dependente de médicos and doctors are more e os médicos dependem cada vez mais de máquinas. so until a machine diagnoses you, Então você vai ter até que uma máquina te diagnostique, understand what is happening. faça o diagnóstico de uma doença em você, o doutor não pode te passar um remédio. And the machine is unable to diagnose. E se uma máquina é incapaz de fazer o diagnóstico, o que acontece? Os médicos não conseguem ajudar. This is the reality of the medical science. Não é essa a realidade da ciência médica hoje? If we take ourselves Que nós pensamos em nós being low than the machine, como sendo estando mais abaixo do que as máquinas que nós mesmos criamos. we think that a machine can do a better work than Nós pensamos que as máquinas conseguem fazer um trabalho melhor que o nosso. a CT scan, MRI. Conseguem fazer conseguem fazer uma tomografia, elas conseguem trabalhar melhor do que nós. That is what I always tell that É isso que eu sempre digo, que o ser humano the only organism that é o único organismo na evolução que acabou was born back in evoluindo, que voltou para trás no processo evolutório. we are supposed to be very Era pra gente ser bastante... intelligent creatures, all of us. Era pra a gente ser criaturas muito inteligentes, não só um ou dois, mas com o cérebro que nós temos, The kind of neurons we have, com o tipo de neurônios que nós temos, with the kind of physical structure we have, com o tipo de estrutura física que nós temos. we are supposed to be very excellent creatures. Era para sermos criaturas excelentes, But mas because of that mental limitation, por causa daquela limitação mental, we have gone back in a gente acabou voltando no processo evolutório, a gente evoluiu. Também, né? And the environment also, O ar que respira, o alimento. the air that we breathe, the industrialized food, Fora desse which affects our intestine flora, trabalho de absorção dos nutrientes, absorção de micronutrientes, things that prevent the absorption of nutrients and vitamins by the body. no meio ambiente. All of this happened because of the things going around in our environment. Também são fatores que These are also factors which causais do adoecimento na atualidade. can cause sickness currently. Ainda espero. Mesmo sabendo dessas coisas, a gente continua fazendo todas elas. E ninguém impede isso. Então aqui a gente tem o cérebro, o córtex cerebral controlado pelo ectoderme. Essa parte, a medula cerebral controlada pelo mesoderme. E o tronco cerebral controlado pelo endoderme. A quinta lei biológica, ela é chamada de quinta essência. A essência intelectual de tudo. Toda doença assim chamada é realmente um programa biológico especial para auxiliar o organismo durante a fase aflitiva da dor, durante a angústia. Então todo sintoma que o paciente tem, eles basicamente vêm para ajudar o organismo a se tornar melhor, a ser melhor. Então o Dr. Hammer também diz que todas as assim chamadas doenças têm um significado biológico especial. Enquanto costumamos atribuir a Mãe Natureza como falível e tivemos a audácia em acreditar que ela constantemente cometeu erros e causou colapsos, maligno, insensatez, crescimento cancerígeno degenerativo, etc. Nós podemos ver que conforme a venda que cobre nossos olhos cai, que nossa ignorância, que ela é baseada na ignorância e orgulho, que todos esses sintomas, elas são partes, nós passamos a enxergar com o tempo que elas são partes defeituosas no nosso organismo. A gente considera o nosso organismo todo, no final das contas, como uma parte com defeito. Passamos a pensar que
O organismo é algo que fica facilmente doente, algo que não consegue funcionar apropriadamente. Mas o que ele está dizendo aqui é que todas essas, quando os nossos olhos se abrem, quando as escamas caem dos nossos olhos, nós passamos a enxergar que passa para o próximo para mim. Que é a nossa ignorância, o nosso orgulho, e orgulho que são as únicas coisas tolas no nosso próprio universo. Nós passamos a entender que nossa tolice e o nosso orgulho é o maior erro que acontece dentro desse universo. A natureza não comete erros, mas é o nosso orgulho e a nossa tolice que está cometendo os erros. O que quer que pensemos sobre as doenças, nós pensamos nela como sendo a verdade absoluta. Muitos médicos pensam que as bactérias são a raiz da doença, sem explorá-las, sem saber ou conhecê-las, sem investigá-las a fundo, sem querer interrogar se isso é verdade ou não. Cegados, nós trouxemos a nós mesmos essa medicina brutal, sem alma e insensível. Cheio de maravilhas, nós podemos entender pela primeira vez que a natureza atua com ordem e que cada ocorrência na natureza é significativa, mesmo um quadro, mesmo chegando a ser um quadro do todo. Nada na natureza é sem significado, maligno ou doente. Como homeopatas, o que o Organon nos ensina? Ele relembra muito o que acabou de ser dito aqui. O Organon também nos diz que essas doenças, elas vêm para salvar o todo. Para salvar o todo. Uma parte do nosso corpo fica doente ou fica fraca para que o corpo todo seja salvo. Essas doenças são sintomas que vêm e que são significativos e têm um propósito. Elas sempre têm um propósito. Mas muitas vezes a gente falha em entender qual é o propósito daquela doença. Então essas são as 5 leis biológicas, como eu falei para vocês no começo, quando a gente está prescrevendo, ou se a gente está falando sobre homeopatia, a gente não tem muita utilidade para essas leis, mas a gente precisa entender, como homeopatas, o que está acontecendo no nosso corpo, na nossa fisiologia. Na sequência, então só uma visão geral das 3 camadas germinativas. O endoderme é a camada germinal mais antiga. Os órgãos derivados do endoderme são tais como os pulmões, os órgãos do tubo alimentar, o útero, os correlatos da próstata. Por conseguinte, eles estão relacionados à respiração. Portanto, os conflitos biológicos relacionados à respiração, ao alimento e à reprodução são controlados pelo tronco cerebral. Então, o endoderma, a partir do endoderme, os nossos pulmões são derivados, a próstata é derivada, e endoderme tem as funções mais primitivas. Quando a vida começou na Terra, quando uma célula passou a existir, uma única célula, como uma ameba estava lá, ela só tinha 3 funções. Uma era absorver o alimento, a segunda era excretá-lo,
E a terceira função era reproduzir. A ameba só tinha essas 3 funções simples. Não havia nenhuma outra função nela. Então essas são as nossas 3 funções mais primitivas: ter alimento, respirar e reproduzir. É por isso que a origem da camada germinal mais antiga são controladas pelo tronco cerebral, que é a parte mais antiga do cérebro. A parte mais antiga do cérebro. Na sequência, o mesoderme é dividido em velho e novo mesoderme. Ele é dividido em velho e novo. O velho mesoderme se desenvolveu quando a vida estava na água, como nos peixes, insetos anfíbios, em outras criaturas, outros organismos do mar, da água. Então, ali foi desenvolvida a velha mesoderme, como, por exemplo, a pele córnea localizada abaixo da epiderme, logo abaixo da nossa pele, abaixo dela, logo abaixo dela a derme. Então, a partir dali se desenvolveu a velha mesoderme, assim como a pleura, o peritônio e o pericárdio, que, cobrindo os órgãos vitais, são primariamente responsáveis pela proteção. Então, assim era a vida na água. Primeiro, havia a endoderme, mas a partir daí, os organismos passaram a ser afetados pelo ambiente ao redor deles. Eles começaram a ser afetados pela pressão da água, as correntes marítimas. E a partir dali, a vida que foi encontrada nela, o endoderma era muito fraco para suportar ações tão brutais da natureza ou de outros organismos. Então, a partir daí, surgiu a necessidade por uma camada mais forte do corpo que pode proteger desses ataques. Ataques da temperatura, ataques da pressão, ataque das correntes. E assim começou a ser desenvolvida a velha mesoderme, a camada mais antiga da derme, a pele corium. Os velhos organismos, eles não tinham essa pele, eles só tinham essa pele corium, que era a pele do corpo, mas daí veio a mesoderme. Então, esses conflitos relacionados a essa parte do corpo são os conflitos de ataque. Então, essa parte do corpo, a parte do mesoderme, especialmente a derme, ela correlaciona-se aos conflitos de ataque. Sempre que você está sentindo-se atacado por alguém ou por algo, a sua derme começa a ficar conflituosa. Você começa a ter problemas da pele. Por exemplo, os lipomas. Vocês conhecem os lipomas? Os lipomas são doenças originadas naquela parte da derme. E as causas para os lipomas vêm de ataques em direção ao seu corpo ou ataques endereçados a você em geral. Por exemplo, alguém vem para você e fala: você está muito magro. Você está muito magra. Você está muito fraco, muito fraca. Você parece muito fraco, fraca. O que aconteceu com o seu rosto? Você não está bonita ou bonito hoje. Hoje você não está com aquele frescor. Onde você dormiu? Todas essas coisas. Nós percebemos isso como um ataque endereçados a nós. E nós compreendemos isso, ou pelo menos chega à mente dessa pessoa, de que alguém está dizendo algo para mim que é ruim. E daí começa o conflito da derme. Um bom exemplo disso é a acne.
A acne, pimple, sabe a acne? Sabe? Quando aparece uma acne, go in the mirror, you look at your own. você vai no espelho, olha pra si mesmo e fala, nossa, tá feio. Next you will have 3 or 4. Na sequência aparece mais 3, 4 espinhas. They keep on increasing. E vai aumentando. Quanto mais você vai sentindo desgosto ou sentindo-se sujo, com nojo delas, você está atacando a si mesmo também. The attack does not mean Aquele ataque não vem só do mundo externo, mas nos seres humanos também começam de dentro de si mesmos também. Oh, minha nossa, eu estou engordando. my eyes are very bad. Meus olhos estão ruins, meus lábios estão muito finos, ou meus lábios são muito grossos, eu não tenho um corpo muito bonito, eu não tenho um bom intelecto. Todas essas coisas são consideradas como ataques contra si mesmo, quando alguém, ou nós mesmos basicamente, começamos a atacar. Quando o bebê recém-nascido, já nasce com tumor ali, When a baby is born with a tumor, a newborn is born with a tumor or a lipoma foliculite, é or with folliculitis, is that the case of the mother who suffered durante a gestação. during her pregnancy? Yes, Sim, sim, very much right. tá certinho. The mother has gone through that conflict. A mãe é que passou por esse tipo de conflito e eles foram transferidos para o embrião. E o pai também. So was the father? Not the father. Não, o pai não. Father does not have O any pai não tem nenhum papel play. a ser interpretado, não muito, né? Os pais estão inúteis. Eles são seres humanos inúteis. É um papel bem pequeno, um papel bem pequeno. Às vezes o pai é desconhecido. Sometimes parents are unknown. So, one day, Um dia, se a gente tiver uma chance, a gente vai falar um pouco mais sobre os lobos temporais do nosso cérebro. Talvez daqui a 1 ano ou 2 anos, quando a gente tiver um outro workshop, on the psychiatric disorders. a gente vai falar sobre as doenças psiquiátricas e como elas podem ser curadas com homeopatia. É um campo bastante interessante. Então lá a gente vai falar um pouco dos lobos temporais I just give e como eu só estou dando uma visão geral dos lobos temporais. Há 2 lobos, o da direita e da esquerda. Então o da esquerda ele é conhecido como o lado feminino e o da direita como o lado masculino. what their function from the evolution. E eles receberam suas funções a partir da evolução. Let's come to a surprise thing. A gente chega a uma coisa bastante surpreendente que nós aprendemos com relação às funções deles. In the evolution of the female to the evolution. As funções que durante a evolução foram atribuídas às mulheres e às dos homens. Not very big, right? E nós chegamos à conclusão de que a parte masculina dos lobos não tem nenhuma função. Você pega, por exemplo, o leão, o que ele faz? Ele só come, dorme, reproduz e dorme de novo. That's the only function. É a única função que é designada para ele. The male elephant, Os elefantes machos, same. eles é a mesma coisa. They're just there. Os lobos também só estão lá para proteger o território só. They're there just for protection. Eles são só para proteção. They don't have any Tirando isso, eles não têm nenhuma função real. bringing up of the children. Tipo, educar uma criança, a prole. They don't have any function. Eles não têm função alguma. Todas essas funções são designadas para as mães, para as fêmeas. Such emotions are given to them. E tais emoções são dadas a elas. Por que que as mulheres têm mais Estrogen estrogênio or lactogen in them. ou lactogênio do que comparado aos homens? Por que que é assim? Because that compassion Porque essa compaixão não faz parte dos homens. compassion is the sign
A compaixão é designada a partir desses hormônios, o estrogênio, a progesterona, o lactogênio, para que a mãe consiga ter esse calor, essa afeição com relação à família, com os filhos, ao passo que os homens, eles meio... por isso que eu falo que eles são inúteis. E na nossa evolução, os homens simplesmente foram uma parte para proteger o território. Se tem um ataque no território, daí que o leão se levanta. Vai ali, fala uma coisinha ou outra. E daí os outros animais vão embora. E daí ele volta a dormir de novo. Os órgãos que derivam da nova mesoderme, eles dão estabilidade ao corpo. Daí que entra o novo mesoderme. Eles são usados para estabilizar o corpo, como os músculos estriados, os ossos, os tendões, os ligamentos, o tecido conectivo, e eles possibilitam a mobilidade. Quando essa vida começou a sair do mar em direção à terra, no mar era muito mais fácil se locomover, porque eles tinham o meio da água. A água os levava para os lugares, ou eles eram muito pequenos, eles tinham nadadeiras para usar, mas então eles começaram a ir para a terra. Havia necessidade de um sistema particular e especializado para a mobilidade, para que eles pudessem se locomover. Então, uma vez que você vem para a Terra, você precisa se mover. Por isso que surgiu a necessidade desses músculos estriados, dos ossos, tendões, ligamentos e tecidos conectivos. A partir daí que eles começaram a se desenvolver para a função de mobilidade. O sistema linfático e as veias sanguíneas, com exceção às veias do coração, todas elas também se originaram do novo mesoderme. Com exceção das nossas veias coronárias, as veias e artérias do coração, todas as veias e artérias do nosso corpo se originaram a partir da mesoderme. As artérias coronárias e as veias coronárias, elas têm origem no ectoderme. O principal tema de conflito relacionado é o conflito de autodepreciação. Da última vez também eu dei esse exemplo de autodepreciação. O que é autodepreciação? Tá certo, essa é uma parte. Ser crítico de si mesmo. Às vezes você vai encontrar essa autodepreciação em pessoas que não são muito críticas de si mesmo, mas sempre vai encontrar uma falta de algo, o sentimento de que existe falta de algo. Não, o ataque é tipo um ataque verbal, um abuso. Por exemplo, você chega e fala para alguém que aquela pessoa é teimosa. Então, esse tipo de coisa você também pode dizer para si próprio que você é teimoso. Esse é um ataque, mas na autodepreciação você nem sempre vai encontrar um ataque, mas normalmente um sentimento da própria pessoa de que ela não é boa, de que ela não é inteligente. Bom, aqui é para dar um pouco mais de compreensão para vocês com relação ao valor. O que é valor? É a importância de algo em seus arredores. O grau de apreciação que alguém ou algo merece. Então, o que é valor? Por exemplo, qual é o valor dessa coisa aqui? Ou qual é o meu próprio valor dentro da minha família? Qual é o meu valor no meu escritório?
how much I am in regard, quanto que eu sou apreciado, the people, ou quanto as pessoas, they give me value around my life. ou quantas pessoas me valorizam, as quantas pessoas ao meu redor me valorizam. Subjective feeling, Então é mais um sentimento subjetivo, whether I'm respected or not, quer eu seja respeitado ou não, I'm obeyed or not obeyed, quer eu seja obedecido ou não, whether I am listened to or not listened to. quer as pessoas me ouçam ou não. É mais um sentimento subjetivo, mas a partir dele nós recebemos o valor. É isso que dá valor à nossa vida. Por exemplo, If I feel that no one is listening to me, se eu sentir que ninguém me escuta, I will feel devalued eu vou me sentir desvalorizado. from so far. Por exemplo, eu vim de tão longe, passei tanto tempo e ninguém está escutando aqui. Isso vai criar uma impressão. No, this is not an attack. Não, isso não é um ataque. Ninguém está me atacando, viu? You told me anything. Ninguém me falou nada. Okay? So, whenever you feel Então, sempre que você sentir essa desvalorização, essa depreciação, é mais um sentimento interno que vem a partir da impressão que você recebe dos seus arredores. so devaluation is removing the Então, a depreciação é redução ou subestimação do valor ou da importância de algo. Isso daí é desvalorizar. Quando alguém subestima o seu trabalho, e não vem da parte de conflito. A autodepreciação é a redução da importância de si próprio. That is why É por isso que the word used is self-devaluation. a gente usa é autodepreciação. Ourselves. É uma depreciação de si próprio. Eu não sou um bom médico. I'm not a good daughter. Eu não sou um bom, I'm not a good eu son. não sou um bom filho, uma boa filha. I belong to this family. Eu não me encaixo nessa família. I don't deserve such people, Eu não mereço tal pessoa. such good people. Because Pessoas boas, por exemplo. Porque eu não sou bom. this all is self-devaluation. Tudo isso vem da autodepreciação. Worthless feeling, there's a rubric of worthless, Há uma rúbrica, sentimento de the devaluation. sentimento de que não tem valor próprio, uma autodepreciação. O que significa inútil? O que significa inútil? Qual é o significado de inútil? Sensação que você não serve para nada. That's the feeling you are not worth anything, that you are worthless. Sim, Like, Sim. how, por exemplo, eu já vi muitas mulheres they ask this question to their partners or to their, quando há uma discussão com seus parceiros, com seus why? maridos. Por que você me ama? And you know that males are like that, they don't have an answer. E daí você sabe que os homens não têm resposta para isso. See, this question, Veja só, essa pergunta, who are the people quem são as pessoas que precisam de uma resposta a essa pergunta? São mais as pessoas que precisam de autoafirmação. not self-assurance? São pessoas que precisam de autoafirmação. That someone needs to tell me Pessoa, that I'm good. por que alguém precisa me dizer que eu sou bom? Porque dentro de mim mesmo eu sinto que eu sou ruim. Eu sinto que eu não sou bom o bastante, que eu não tenho uma boa aparência, que eu não me sinto bem. Okay? So, I always, Então, como homeopata, eu sempre understanding of a gente precisa sempre ter uma boa compreensão da psicologia humana. someone is doing something. Por que alguém faz algo? Why this happens? Por que isso acontece? Why they are thinking like this? Por que eles estão pensando dessa determinada forma? So most of the people Então, a maioria das pessoas have this worthless feeling, que tem esse sentimento de que é inútil, assurances, eles sempre precisam de segurança e afirmação de outras pessoas de que eles são bons. and they will keep on asking more. E por isso que eles ficam perguntando, pedindo essas opiniões das pessoas. Eu tô bem hoje. They can't recognize their own value. Yet
recognize their own worth. Exatamente, eles não conseguem reconhecer seu próprio valor. That is self-evaluation. Isso é autodepreciação, quando você constantemente Yourself. se desvaloriza. Are we clear with this part? Tá claro essa parte? And it is controlled from the cerebral medulla of Ela é controlada pela medula cerebral the universe. do nosso cérebro, o novo mesoderme. A ectoderme cobre a submucosa endodérmica da maioria dos órgãos e alinha os dutos dentro de um órgão, por exemplo, os dutos da bile, os dutos pancreáticos, os dutos lácteos. Ele também alinha a cervix ao útero, o colo uterino ao útero, os tubos braquiais, as veias do coração e também formam a camada epidermal exterior da pele. Então, o ectoderme tem uma vasta influência no nosso corpo. Ele cobre muitos órgãos, ele cobre muitos alinhamentos dos dutos. Os órgãos que derivam da ectoderme são mais correlatos com conflitos mais avançados. Os conflitos que afetam o ectoderme não são primitivos, eles são mais avançados, os quais vieram com a evolução. Primariamente, aqueles que concernem a contatos sociais. Agora, o contato social começa a aparecer quando os grandes mamíferos, os grandes animais, quando os animais começaram a formar grupos, eles começaram a formar famílias. Então, a partir daí que começou a surgir essa parte. Por exemplo, os lobos. Os lobos, eles vivem em matilhas, como uma família. Os elefantes também. Os leões, os tigres, eles vivem também em grupos. Tudo isso recomeçou. Os peixes, por exemplo, não vivem em grupos. Os répteis não vivem em grupos. Então, tudo isso começou quando nós começamos a ter conflitos avançados. Por que havia essa necessidade de se viver em grupo? Qual foi a necessidade da formação de um grupo? Você consegue entender os grupos? Eles vivem em grupos. Por que havia essa necessidade de viver em grupo? Proteção, sim, muito bom. Pela segurança. Quanto maior o grupo, mais forte ele é. Um grupo é mais forte do que um indivíduo único. Esse é o princípio que veio à mente. Aqueles animais que sobrevivem são os que vivem em grupos. Então, a partir daí, esse sentimento, essa necessidade de viver em grupo que surgiu. E nos seres humanos, você vai enxergar que as pessoas que são apegadas à sua família, em pacientes que são apegados, aqueles que acham que todos os seus parentes deviam ficar próximos, são pessoas bastante inseguras. Eles têm medo e é difícil para eles sobreviverem sozinhos. Eles pensam que seria muito difícil sobreviverem sozinhos. A falta Não. Até o calcária, carb, ele tem.
Well, I am not. Sim, eu não concordo muito com essa parte do conceito. Por exemplo, a laquese. A laquese é um remédio animal, mas que não tem esse apego tanto pelos familiares. Não muito no grupo de ausência, mas eu estou dizendo mais com relação ao conceito. Você tem muitos remédios de planta, você tem muitos remédios animais. Por exemplo, o natron. O natron, ele é um remédio bastante apegado à família. É um remédio que se dedica a vida inteira para a família. E a separação da família afeta muito eles. Uma pergunta. Brionia é planta. Just a question. Bryonia is a plant. Vegetal não se agarrado. Deveria? Bryonia is a plant that's attached to the family. Sim, sim. Pulsatila também está aí, é planta, que é muito apegada à família. Ciclamen também está aí. O Túria também tá, é uma planta muito apegada à família, sempre insegura. Então também tem os metais, como o ouro metálico, como o estanho metálico, o carboneto, que também é bastante apegado à família. Tem os nosodos, o carcinosim, o psorino, o sifilino, são bastante apegados às suas famílias. Então tem remédios em todos os reinos. Então a gente não pode particularmente dizer que somente um reino, porque veja só, quando a gente forma uma imagem como essa, a gente só pensa em remédios que pertencem àquele reino em particular. Não, eu entendi. Sim, é uma família. Sim, eu entendi. Tá falando da ausência, sim. Então, basicamente, a gente vai encontrar conflitos de separação, conflitos sexuais e conflitos territoriais. E essas partes do cérebro, essa parte dos órgãos que são controlados pelo cérebro, pelo córtex cerebral, são as partes mais novas do cérebro que se desenvolveu. A parte mais recente do cérebro que se desenvolveu, o cérebro mais avançado, na sequência. A gente vai começar com a próxima parte. A embriologia frente à evolução. A vida humana se iniciou em uma única célula, carregando todas as instruções para seu crescimento e desenvolvimento. Quando a vida humana começou dentro da mãe, quando a vida humana começa dentro da mãe, ela se inicia com uma única célula, que é basicamente a mistura do ovário, do óvulo e do esperma. É assim que começa. Então, começando com a primeira divisão celular, o embrião cresce em um conjunto de células chamado blastocisto. A partir dessa única célula, dentro dela apenas existe toda a informação do que ela vai se tornar. Há toda a informação do seu sistema nervoso, há toda a informação sobre o seu sistema muscular, mesmo da sua psique interna, vai se desenvolver a partir dela, a partir dessa única célula. 2 semanas após a concepção, ela se divide em 3 camadas germinais embrionárias. Uma endoderme interna, uma ectoderme externa e uma mesoderme se formando entre essas duas. Então, durante o curso da gestação, durante toda a gravidez, todos os órgãos e tecidos se desenvolvem a partir dessas camadas germinais. Todos os órgãos começam a se desenvolver a partir dessas camadas.
Sequência. Por todo esse período, o feto em crescimento all the evolutionary stages, passa através de todos os estágios evolucionários, de um organismo unicelular até um ser humano completo. all the stages which are Todos esses estágios que surgiram ao longo da evolução, embryo, esse embrião, developing, bem, enquanto está se desenvolvendo, apresenta todos esses estágios. Mesmo os estágios por volta do terceiro ou quarto mês, você consegue enxergar que você consegue perceber um rabo ainda no embrião, que ainda existe um pequeno rabo dentro no embrião. Mas mesmo aquela parte você vai conseguir enxergar durante o desenvolvimento. Por quê? Porque aquela única célula, a partir da qual o embrião começou a se desenvolver, tem a informação que é carregada ao longo de toda a nossa evolução. Aquele DNA que está sendo carregado hoje tem toda a informação daquela ameba, daquela hidra, do peixe, das tartarugas, dos lagartos, das cobras, dos coelhos, cachorro, gato. Toda a informação está ali dentro do seu DNA. Porque você viajou toda essa jornada e toda essa informação foi carregada naquela parte em particular da nossa célula. Então, durante o processo da gestação, o embrião recapitula a história evolucionária dos nossos ancestrais. Todas as fases da evolução, ela carrega e repassa todas as fases da evolução. Houve um tempo em nossa evolução quando esse organismo aqui se desenvolveu. A Bursara truncatella era um organismo unicelular e foi a primeira célula durante a evolução a ter algo como um trato gastrointestinal. Algo como um trato gastrointestinal. Era como um anel, com uma abertura aqui. Só havia uma abertura aqui. O alimento entrava por essa abertura e percorria esse caminho. E havia uma digestão aqui no meio. E daí ele era jogado fora pela mesma abertura. Então, mesmo agora, esse organismo está aí no nosso ambiente. Então, essas foram as primeiras formas de vida que consistiam de anéis constituindo somente um intestino. Então, no nosso sistema orgânico, então, trabalhando com os nossos sistemas intestinais, esse organismo unicelular foi o primeiro a desenvolver um sistema assim. Aqui a gente tem essa imagem, o alimento entra por essa entrada. Você consegue enxergar um túnel, mais ou menos aqui, como uma estrutura? Você consegue ver aqui? Era uma estrutura muito parecida com um túnel, por onde o alimento entraria assim, seria digerido ao longo de todo o caminho e seria excretado por essa parte. Mas aqui tudo era aberto. Só tinha uma abertura única. Sequência. Então, nesse estágio inicial de desenvolvimento, para ambos, a ingestão de alimentos e sua eliminação eram compartilhadas por uma só abertura, assim chamada gulê ou esôfago. A seção de entrada do gulê servia a entrada e a digestão de alimentos.
a seção de saída regulava a excreção das fezes. The same principle is seen in the 5-day-old human. Essa mesma forma anelada é vista em um embrião humano de 5 dias. Você consegue enxergar o mesmo anel num embrião de 5 dias, 5 days. quando o embrião está com 5 dias. So if you want to learn, Então, a abertura de Goulet ou esôfago. now what happens? Agora, o que acontece? Evolution. Durante a evolução, Like this gullet. esse Goulet, muitos organismos depois dele Structure. desenvolveram a mesma estrutura, But then mas então came a fine time chegou uma evolution. determinada época durante a evolução quando essa abertura se partiu. This gullet. They grow. And it grows. Essa abertura se partiu e se abriu. This was more like opening of a ring. Era mais como a abertura de um anel. Você tem um anel, aí você vai e corta ele, e daí você estica ele para fora. This is what happened in the evolution. É isso que aconteceu ao longo da evolução. And open like E aí você abre o anel dessa forma aqui. and two openings. Daí você tem essas duas aberturas. One Uma, taking it out of food. uma para absorção e ingestão do alimento e a outra para eliminação dele. This is how in the evolution. Então é assim que durante a nossa evolução, Down. foi assim na nossa evolução que o intestino primitivo Just take surgiu e foi separado em duas funções distintas. intake of food. Uma função de absorver o alimento e a outra parte com a função de excretar aquele alimento. This is how the final embryo forms. Então é assim que dentro de um embrião ele se forma. We have Dentro dele nós temos duas aberturas head and embryo. e o embrião vai ser This is where the intestine dessa forma. Foi assim that drains the rupture. que romperam, é assim que nós encontramos a ruptura do intestino. So over the course of evolution, Então ao longo do curso da nossa evolução, o Goulet abriu-se the new opening of the outward section e a nova abertura de uma seção emergente se tornou atualmente o chamado reto. and the remaining gullet E o Goulet remanescente se tornou, na sua totalidade, em boca e faringe. one part of the gullet Então uma parte do Goulet se tornou a nossa boca e a faringe e a outra parte se tornou o reto. Antigamente esse reto, essa parte toda era conjunta. No tronco cerebral, a parte mais antiga do cérebro, os centros de controle para o intestino são dispostos em formato de anel. Agora, por causa da evolução, essa informação foi armazenada em forma de anel. O gullet sendo um anel, similarmente no nosso tronco cerebral, os centros relacionados ao goulet, o trato gastrointestinal, está disposto em um formato de anel. Então esse é o nosso tronco cerebral e esses são todos os centros para o nosso trato gastrointestinal. E aí vai ter uma região aqui que vai ter essa aparência de anéis. A partir dali você começa. Você tem a referência do lado direito da boca que controla. Aqui você tem o controle do lado direito. Aí você tem o centro para o esôfago, o centro para o estômago, o centro para o fígado, o pâncreas, o duodeno e o intestino, o pequeno intestino. Então a partir daqui você tem o apêndice, o séculum. A partir dali começa o intestino grosso, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o reto
essa mucosa, essa mucosa, E aí você tem algumas mucosas da bexiga. E aí você tem a faringe do lado esquerdo da boca. A faringe do lado esquerdo. Porque antes era conectado com o reto, naquela época. Então o centro da faringe do lado esquerdo da boca, ele passou a ser mais estar relacionado mais com a parte de excreção do centro do tronco cerebral. Então, por exemplo, um paciente que apresenta constipação, esse paciente tende a produzir úlceras na boca, especialmente do lado esquerdo. Gengivite, por causa daquela constipação. O conflito, mais uma vez, na faringe do lado esquerdo da boca, no lado esquerdo. Se fosse do lado direito, seria uma inabilidade de absorver algo. Isso é muito importante para compreender, e é por isso que eu falei, porque essa parte, ela era conjunta com o reto. Essa parte era conjunta com o reto. Então essa parte, ela tem a conexão nervosa que corresponde à excreção. Corresponde à excreção. E muito comumente você vai descobrir que essa parte sendo afetada com úlceras, estomatite, por exemplo. Pensa na estomatite. Sabe estomatite? As erupções na boca, a gengivite, em pessoas que têm constipação, que são incapazes de limpar suas fezes apropriadamente, elas sempre vão ter esse problema recorrente na boca, por causa do conflito relacionado a ele. Vocês estão entendendo esse ponto aqui? Tem alguma confusão? Isso é do lado esquerdo. This happens on the left side. Is that right? Sim, no lado esquerdo. Sim, só na boca e na faringe. Boca e faringe. But only on the left side. Recentemente eu tive um caso Esqueci o nome da doença. A membrana da mucosa começa a ficar branca e fibrosa. Leucoplexia. Leuco alguma coisa. Eu esqueci o nome. Que é antecedente do câncer? This precedes the cancer. Não é conhecido como precedente ao câncer, mas está relacionado. Todo mundo sabe o que é, mas esquecemos o nome. Everybody wants to know, but we forgot the name. Ele tinha esse problema no lado esquerdo. Quando comecei a perguntar sobre os problemas ou os estresses por que passou, ela chegou com a situação que ela está numa necessidade financeira, necessidade de dinheiro, mas ela espera uma propriedade que está em seu nome, que ela pode vender essa propriedade e esse dinheiro,
vai ficar para ela, mas agora unable to sell that property ela não consegue vender essa propriedade price which she wants. e no preço que ela gostaria. So that is why she started having Então, por isso ela desenvolveu which needs to be há um morcel de que necessidade que tem que ser excretada e ela não consegue excretar. leukoplakia. Leukoplakia. Leucopláquia. So that is why her left mouth Então, o lado esquerdo da boca, da faringe esquerda, começou a ficar afetada, rather than the right. ao invés da direita. This is very important. Muito importante quando um paciente com esses problemas orais, The left side, o lado esquerdo, something to do with showing alguma coisa com você dispensar alguma coisa, ou person is feeling a pessoa está sentindo que não consegue se livrar ou tirar alguma coisa. Próximo. so it is like a cylinder epithelium, O cilindro epitelial intestinal. Este é o epitélio mostly covers que, na maioria das vezes, cobre a parte endoderme, the lung alveoli, os alvéolos pulmonares, inner ear, o ouvido médio and the facial tube. e os tubos de Eustáquio. Ear glands, Glândulas lacrimais, coroidais, eyes and ciliary body of the eye, corpo ciliar e da íris, kidney collecting tubule, ok, tubos coletores renais, medula adrenal, prostate, próstata, uterus, o útero e trompas de falópio, Bartholin's gland, glândulas de Bartholin, smegma producing gland, glândulas produtoras de esmegma, and the pituitary gland, tanto quanto a glândula pituitária, gland, a pinearis correct plexus. e o plexo coroidal. They all originate Se originaram todos da mucosa intestinal. They have all their origin from the intestinal São, portanto, controlados a partir do controle do tronco cerebral. E têm os mesmos tecidos, intestine. como os intestinos, Most of them e mais de tudo, same function like the têm funções celulares como os intestinos. So, Então, for example, what is the function of intestine? por exemplo, qual a função do intestino? To absorb Absorver o alimento and to excrete the rest. e excretar o resto. So basically, Basicamente, intestine nosso intestino, ele quer need to absorb absorver a nutrição dos alimentos and same function e a mesma função the renal collecting dos tubos coletores. tubule of the kidney. Os tubos coletores dos rins, eles fazem a absorção do açúcar, sódio, potássio, The iron, os íons, uric acid, ácido úrico, it helps in the absorption of these things. eles têm a função de absorver disto da urina. Similarly, Similarmente, choroid. é o coroidal. It absorbs the excessive water. Absorve a água em excesso It absorbs the waste products from the eyes. dos olhos e excretam para as glândulas. They are therefore controlled from the brainstem. Então eles têm também o controle pelo tronco cerebral. Equal to the intestinal cell. Semelhante às células intestinais que absorvem e digerem Food process, o morcel alimentar, os alvéolos pulmonares e absorvem e digerem o morcel de ar. A mesma coisa que os alvéolos que se originam dos intestinos, function of absorbing a função de absorção, from the air. eles vêm do ar. E digerem o morcel do ar, absorvem. O ouvido médio e os túbulos de Eustáquio, eles absorvem o morcel sonoro. Sonoro. O morcel sonoro é absorvido.
Há muitos sons que chegam aos nossos ouvidos, mas somente alguns sons selecionados são absorvidos. Assim como o intestino só absorve alguns nutrientes que nós ingerimos. Por exemplo, estamos todos aqui, sentados, e há esse barulho dessa máquina, há o barulho do ar-condicionado, há o barulho de papéis sendo tornados, sendo virados, alguns barulhos de fora, mas você só vai absorver aquele som que é importante para você nesta hora. Você não vai... Eu lhe disse que esses barulhos todos que eu citei não estão no ambiente. Você só absorve os sons que nós sentimos que precisamos deles. A glândula lacrimal, os túbulos coletores, o morcelo da água. Eles todos têm a característica de absorver e digerir todos os órgãos que desenvolveram a partir do intestino. São tecidos desses órgãos. Todos os órgãos controlados pelo tronco cerebral provêm do endoderme, a primeira e mais velha camada germinal embrionária. Devido à sua origem a partir da mucosa intestinal, consistem de cilindro intestinal e epitélio. Todos têm esse cilindro intestinal e epitélio. Tem propriedades similares a ele e funções também.